Olá, eu sou o João das Plantas e o vídeo de hoje é sobre o Philodendron Pink Princess, essa lindeza que todo mundo ama. Eu vou te contar as principais características dessa planta, a origem do surgimento dessa planta aqui e também vou te dar uma dica para um plantio e para um cultivo excelente que vai dar sucesso para essa planta aqui, vai favorecer muito o crescimento, a expansão cada vez maior das folhas dela. Então acompanhe esse conteúdo comigo. Se você é nova ou novo aqui no canal, ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva, porque aí você recebe as notificações dos novos vídeos por aqui. Se você gostar desse conteúdo também me conta aqui nos comentários e não esqueça de curtir o meu vídeo. O Philodendron Pink Princess, assim como os outros Philodendrons existentes, pertence à família das Aráceas, esse grande grupo de plantas que envolve os Philodendrons, as Alocasia, os Anthurium e também o Comigo Ninguém Pode, essas plantas caracterizadas pelas suas folhagens maravilhosas que a gente tanto ama e que muito compõem as nossas casas, a nossa urban jungle, as nossas decorações com plantas, os jardins e projetos paisagísticos em todo o mundo. É uma planta herbácea, já que ela tem essas estruturas aqui de caule, ó, e de folhas em geral bem flexíveis. Elas são maleáveis, se dobram com facilidade. Então, diferente de um ficus, por exemplo, que é uma árvore e que geralmente quando fica uma planta mais adulta, né, mais robusta e mais crescida, vai ter um caule muito pouco flexível, um caule bem rígido, né, bem lenhoso. Aqui não, aqui é uma planta bem flexível por ser uma planta herbácea. Além disso, essa aqui é uma planta que tem um crescimento relativamente lento. Ela é mais devagar, não tem muita pressa, mas é uma planta que sempre gera uma folha ou outra, pelo menos uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. Então é uma planta que cresce devagar, mas é sempre. A origem dessa planta, o surgimento dela, ela é uma planta proveniente dos Estados Unidos. Existem indícios, né? Existem fatos que demonstram que ela foi uma planta originada através de 2 cruzamentos. Então, o cruzamento entre 2 plantas que gerou essa, né? E uma dessas plantas foi o Philodendron erubescens, né? Que inclusive é uma variedade que é encontrada em algumas regiões aqui do Brasil, né? Uma planta nativa do Brasil. Então, é o erubescens, né? Com uma outra planta que ainda é desconhecida, é uma incógnita. Então, é uma planta que não tem sua origem totalmente conhecida, né, revelada. É uma planta que é um híbrido e que produz essas folhas com variegação, que é uma coisa incrível, né? Essas folhas com tonalidades diferentes de verde, rubro, né? E também com esse rosa, que são essas regiões variegadas. Algumas folhas, né, vão produzir mais variegação e outras vão produzir menos, né? A variegação é instável, então ela se manifesta em cada folha de uma maneira diferente. Por isso, cada folha geralmente é sempre diferente da outra, mas isso também é o que torna essa planta muito mais especial, né? São essas diferenças e essas particularidades que ela tem em uma única planta. Então, olha só. Essa aqui também, claro, é uma planta jovem, né? Ela ainda cresce mais, as folhas também expandem muito mais para além disso, né? Elas ficam maiores, aproximadamente com uns quase 30 centímetros de comprimento por largura também. Então é uma planta que tem um potencial incrível e que, se bem cultivada, sim, fica linda, maravilhosa, produzindo cada vez mais variegação. E lembrando, como é uma planta variegada, ela precisa de locais mais iluminados. É uma planta que é uma planta, né, assim como os outros philodendrons, para um ambiente mais sombreado, né, de uma luz mais filtrada, de uma luz difusa, mas como produz variegação, que são essas regiões com ausência de produção de clorofila, que são as regiões rosadas, né, ela precisa de mais claridade e também de um ambiente de preferência mais quente, né, que faz mais calor, porque é isso, né, que estimula a variegação nessa planta, a luminosidade e também o calor. Então é importante fornecer local muito bem iluminado para essa planta. Ela ama a umidade também, precisa de adubação com regularidade, né? Mais ou menos uma vez por mês, substrato ideal, e é por isso que eu tô aqui hoje para te dar uma dica muito bacana para um replante que vai favorecer e contribuir da melhor maneira possível para você ter um Philodendron Pink Princess no seu auge de beleza, em todo o seu potencial. Então vem comigo ver qual é essa dica de replante.
Como o Philodendron Pink Princess é uma planta com características de uma planta epífita ou trepadeira que vai crescendo apoiada em outras plantas ou em árvores ou em troncos de árvores ou em suportes em geral, ela vai entrelaçando suas raízes, né, nesse suporte, nesse auxílio. Ela também vai ser muito favorecida se a gente cuidar dessa planta e plantar ela em vasos com um tutor, com esse auxílio para ela entrelaçar suas raízes, ficar mais estabilizada para crescer. Você também, se quiser cultivar essa planta sem tutor, tá tudo certo, tá tranquilo, também funciona, né? Você pode manter ela no mesmo vaso ou em vasos um pouco maiores, mas sem tutor. Caso você queira um tutor, eu tenho algumas sugestões de vídeos aqui no canal com tutores que você pode fazer para sua planta. Hoje eu vou usar aqui no plantio desse Pink Princess aqui, esse tutor de tela com Sphagnum, tá? Que é um tutor maravilhoso, que contribui muito para o enraizamento da planta aqui, mas também tem outro vídeo com um tipo de tutor mais simples aqui do canal, tá? Eu vou deixar os dois vídeos com a sugestão dos tutores para você na tela final, para você assistir, caso você ainda não conheça esses tutores que eu ensinei aqui no canal, com materiais, inclusive, muito acessíveis, tá? Tanto o tutor mais simples, né, que tem, na verdade, 3 tipos lá. 2 que você pode usar para fazer o Pink Princess, né? Mas tem esse aqui também que não é um material caro, tá, gente? Isso aqui foi utilizado com materiais muito em conta, que são super acessíveis, que você pode sim conseguir fazer o seu tutor de Sphagnum para sua planta, para ela ficar muito bem, muito linda, ficar no seu potencial, porque aí você também, né, vai ficar mais realizado com uma planta mais vistosa. Então, hoje eu trago para você essa dica de replante e vamos lá que eu vou replantar essa planta aqui então com esse tutor e vou te mostrando todo esse processo por aqui. Aqui não tem muito segredo também, tá? A gente vai só fazer um replante comum. Eu vou utilizar aqui um vaso um pouco maior do que o vaso que a minha planta está atualmente. Esse aqui é um pote 12, esse aqui é um pote 21, eles são diferentes, são, né, tamanhos diferentes e já é suficiente para a planta permanecer por muitos meses e por alguns anos até. Aqui é um vaso com muitos furos, tá? O ideal quando a gente vai plantar uma planta com tutor é também observar e se atentar para o tamanho do vaso com relação ao tutor. É importante que a gente utilize um vaso que vai permitir esse tutor entrar aqui para dentro, né? E que vai dar estabilidade para isso aqui dentro, para essa estrutura, né? Que vai permanecer com a planta crescendo dentro dela. Então, é importante usar, de preferência, né, um vaso maior, né, mais profundo, porque aí a gente vai colocar isso aqui dentro e isso vai ficar estável, isso vai ficar bem preso, bem fixo aqui dentro, garantindo a segurança, inclusive da planta, né, porque a gente vai apoiar a planta nesse tutor e ela vai enraizar ao longo dele. Então é um vaso com muitos furos para garantir uma boa drenagem, o escoamento do excesso de água. Eu coloco sempre um pedaço de tecido que eu uso TNT só para impedir o substrato de ficar saindo pelos furinhos do fundo do vaso e não fazer sujeira pelo chão da casa, né, como tenho plantas dentro de casa. E o substrato que eu vou usar aqui é um substrato rico em matéria orgânica, à base de casca de pinos triturada, decomposta naturalmente. Tem algumas casquinhas também de chips de coco, casca de pinos maior, tem carvão vegetal e tem perlita. Perlita é esse mineral que é super importante para garantir a aeração desse substrato aqui. Então, é um substrato bem legal que eu também já ensinei aqui no canal como fazer, tá? Aí eu vou colocando um pouco desse substrato aqui dentro do vaso, até um certo nível. E aí eu vou colocar o tutor. A gente vai colocar o tutor, vai organizar ele aqui, vai colocar mais para baixo, né, mais profundo. A gente mantém ele estabilizado, coloca na região mais central, né? Aí você vai observando como que tá ficando. E aí a gente vai tirar a planta aqui do vaso, ó. Aqui nesse caso, esse Philodendron Pink Princess tem 3 mudas aqui dentro desse vaso. São 3 plantas, né? E aí eu vou retirar aqui com cuidado. A gente dá uma leve apertadinha, né, nas laterais do vaso que já se solta. A planta também já está bem enraizada, então, olhem só. Muitas raízes, não está dando para ver direito, né? Mas ela está muito bem enraizada aqui dentro.
E aí, gente, confesso para vocês que eu não gostaria de desfazer esse substrato aqui. Mas eu acho que eu vou mexer um pouquinho aqui embaixo, só para soltar essas raízes. Vou mexer um pouquinho dos lados aqui também. Aí, ó. Inclusive, quando a gente vai massageando de leve, a gente solta o substrato, né, onde não tem muitas raízes, então não prejudica muito a planta. É só fazer com cuidado e com carinho que dá tudo certo. E aí eu vou colocar a planta aqui na região da frente do vaso, ó. A gente poderia até desfazer um pouco mais o torrão, mas aí vamos observando, né? Também é um processo de criação. Vou tirar um pouco mais aqui desse lado, para eu colocar o tutor bem centralizado aqui no vaso também. Desfaz um pouco esse substrato, não tem problema, algumas raízes podem se danificar um pouco mesmo, mas não tem problema, depois elas se recuperam também. E aí a gente centraliza o tutor aqui, coloca a planta. A gente vai colocar a planta bem grudadinha no tutor também, a intenção é essa, né? É manter ela bem próxima, porque aí isso vai crescer tudo junto aqui, né, se ajudando. E aí agora eu vou utilizar inclusive esse mesmo substrato que veio na planta, porque é um substrato de qualidade, inclusive a base de casca de pinos, que é o mesmo que eu uso aqui. E aí a gente vai completando aqui nas laterais. Como minha planta ficou um pouco para baixo, eu vou elevar ela aqui um pouco. Coloco mais substrato ali dentro. E vamos completando. Dá um giro assim no vaso. Aí a gente vai reorganizando e vai mantendo essa planta aqui centralizada, coladinha no tutor. Dá uma batidinha assim de leve no vaso para o substrato se organizar. E completa finalizando. Então é isso, né? O importante aqui é a gente manter o tutor mais centralizado aqui no centro do vaso, né? Reto, bem preso, bem firme. A planta também eu coloquei nessa região aqui central. Eu até poderia ter dividido, né, separado as mudas para formar um vaso mais cheinho, mas eu decidi manter elas mais juntinhas e colocar apenas na frente, né? Então fica sendo essa parte como a frente do vaso, né? E essa aqui como a parte de trás, né? Mas a planta vai crescer, vai entrelaçar aqui e aí também ela vai, né, vai fechando, vai formando, né, uma composição, vai preenchendo os espaços mais vazios também em geral. E aí agora é importante a gente manter esse tutor sempre bem úmido, porque é isso que também vai contribuir para o enraizamento dessa planta nessa estrutura aqui. Então, a gente vai manter isso aqui sempre com muita umidade. Pelo menos nessa parte mais de baixo aqui do tutor, né? Porque a parte de cima, como ainda não tem a planta, né, chegando nela, a gente não precisa ficar molhando. A gente vai molhar mais aqui para baixo, onde a planta, né, já está mais em contato direto. Aí o ideal aqui é que você também amarre com alguns barbantes, né, ou alguns arames para manter a planta bem próxima aqui ao tutor, para já ir guiando o crescimento dela ao longo desse material, né? E aí você vai mantendo a umidade, vai molhando, vai regando, inclusive você pode regar com adubo, tá? Uma água com adubo, porque vai favorecer muito mais o enraizamento da planta aqui dentro e até a nutrição dela, porque as raízes que crescem ao longo dos caules também absorvem esses nutrientes. Então agora é isso, é só cuidar dessa planta e eu vou mantendo vocês também atualizados do crescimento dela aqui no canal. Então esse foi o vídeo de hoje, eu te contei um pouco sobre as principais características, as formas de cultivo do Philodendron Pink Princess e um replante maravilhoso para favorecer o crescimento cada vez mais satisfatório dessa planta, a expansão das folhas que podem ficar muito maiores do que elas estão aqui no caso da minha planta. Então esse aqui é um cultivo muito favorável, muito propício para o crescimento dessa planta. Se você gostou desse vídeo, me conta aqui nos comentários, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito. Um abraço para você e até o próximo vídeo.